Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a Dev Couch Conference. Sabe quando você conhece a pessoa só pela internet, não, né? Tipo, eu tenho uma foto com o Elton Mineto no meu Facebook, que foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente no PHPSC. O Elton Mineto vai falar sobre a importância da arquitetura de software e sobre a Clean Architecture, definida pelo famoso autor Robert Uncle Bob Martin. Trata-se de uma arquitetura simples, com foco em alguns pontos importantes como testabilidade e independência de frameworks, banco de dados e interfaces. Nessa apresentação ele vai mostrar exemplos de como aplicar esses conceitos em projetos escritos em Golang, mas que podem ser aplicados em qualquer linguagem de programação. Alright, hold up. Olá, meu nome é Elton. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre arquitetura de software e sobre uma dessas arquiteturas que é a Clean Architecture, que é uma que eu venho usando há alguns anos, já uns 2 anos e meio. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como implementar ela. Esse é meu site, se você quiser entrar em contato, lá tem essa palestra, tem alguns posts sobre arquitetura, inclusive o que gerou essa palestra aqui também. Então vamos lá, um pouco sobre arquitetura de software. Vamos voltar um pouco ao conceito de arquitetura, falar sobre arquitetura de construção civil, né? Se a gente olhar sobre essa planta aqui, esse desenho, a gente vai provavelmente perceber algumas coisas, né? Ela tem o que se parece ser alguns armários, tem algumas mesas. Analisando um pouco, provavelmente a gente vai chegar à conclusão que isso é uma biblioteca. Agora, se a gente olhar para esse diretório aqui, blog, tudo bem, pelo nome a gente supõe que é um blog, mas app, bin, config, public, tem aqui um gemfile, então provavelmente isso aqui é uma aplicação Rails. Olhando aqui, eu tenho aqui o nome Laravel, né, mas console, HTTP, tem o Artisan, beleza, isso aqui provavelmente é uma aplicação Laravel. A primeira pergunta é, o que a sua arquitetura grita? Se você olhar para a estrutura de diretórios do seu projeto, o que ele vai falar para ti? O que essa estrutura fala? Ela é um sistema de contabilidade, por exemplo, ou é um projeto Rails, Laravel, etc. Olhando para esse exemplo aqui, eu tenho uma API, ok, tenho um makefile, eu tenho um domínio, uma entidade usuário, uma entidade livro, e tenho um caso de uso empréstimo. Provavelmente isso é um sistema de uma biblioteca. Legal. Então, algumas boas práticas. Então, arquiteturas de software não são, ou pelo menos não deveria ser, sobre frameworks. As arquiteturas não deveriam ser fornecidas pelo framework. Então, todo framework ele traz algumas sugestões de arquitetura, mas os frameworks são apenas ferramentas. Eu não deveria depender do framework. Arquiteturas de software deveriam falar sobre o sistema e não sobre os frameworks que foram usados para construir esse sistema. Arquiteturas de software são estruturas que suportam os use cases do projeto. Então a arquitetura ela tem que suportar a regra de negócio que ela precisa implementar, e não o framework que foi usado. Então, uma prática interessante é que uma arquitetura de software, ela, bem pensada, ela permite que decisões como framework, banco de dados, etc., elas sejam adiadas, sejam postergadas. Não preciso tomar todas essas decisões no começo, e uma vez que eu tomei essas decisões, a arquitetura ela deveria permitir que eu trocasse essas decisões, eu fizesse mudanças de uma forma mais fácil. Então, se você escolher um determinado banco de dados em algum momento do teu ciclo de vida do teu projeto, você precisa trocar de banco, essa mudança não deveria ser tão traumática. Então, isso são duas boas réguas de qualidade da tua arquitetura. Então, vou falar um pouquinho sobre a Clean Architecture. Baseado nesses conceitos que a gente falou, que eu falei agora, tem várias arquiteturas que implementam isso em diferentes formas. A arquitetura hexagonal, a arquitetura Onion e algumas outras, né? A Clean Architecture é uma dessas arquiteturas. Esse termo surgiu nesse post do Uncle Bob, e depois disso ele acabou escrevendo um livro. Então o Uncle Bob ele é autor de alguns outros livros conhecidos como Clean Code, Clean Coder,
E depois, em 2018, ele fez esse livro, arquitetura, que está em português agora, Arquitetura Limpa. O post é interessante, o livro é um pouco mais complexo, ele traz mais conceitos, mas são leituras interessantes. Um resumo sobre quais são os conceitos que a Clean Architecture traz. A primeira é que você deveria ser independente de framework. Outro é que o teu projeto tem que ser testável. Então ele faz com que o teu código seja facilmente testável. As camadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As camadas elas são fáceis de serem testadas. Independente de interface. Quando eu falo de interface aqui, de user interface, a gente não está falando só de interface gráfica, né, de páginas web, mobile, etc. Então, são qualquer forma de acesso às tuas regras de negócio. Pode ser uma API, pode ser um Lambda Function, um bot, uma linha de comando, etc. Independente de banco de dados, então faz com que você seja fácil de trocar de banco. E independente de qualquer agente externo. Então, se você precisa fazer conexão com o PayPal, por exemplo, e precisar trocar o PayPal pelo Stripe ou PagSeguro, etc., essas dependências externas, esses agentes externos, você não deveria ficar tão dependente deles. O que eu curto nele é que ele é simples, é uma arquitetura simples, elas dividem o nosso código em 4 camadas. A primeira é a camada de entidades, que representam as entidades das regras de negócio. Então, livro, pessoa, aluno, curso, são as entidades que eu vou manipular. A segunda camada é os use cases. Use cases são as regras de negócio que vão ser aplicadas sobre essas entidades. Empréstimo, cadastro, matrícula, etc. As outras duas camadas são camadas mais externas. A camada de controller é a camada que ela é a porta de entrada entre os teus usuários e a regra de negócio. API, CM, linha de comando, toda essa camada que converte os dados sendo esperados pelo usuário com as entidades, que é as use cases. Os controllers usam as use cases. E a camada de framework driver é onde estão os componentes auxiliares, né? Banco de dados, framework, leitor de arquivos, sistema de arquivos em si, são nessa camada. Então, esse é o desenho clássico do Clean Architecture, né? Então tem no meio, no centro, as use cases, as entidades, ao redor disso as use cases, ao redor os controllers e ao redor disso os agentes externos aqui, dispositivos, conexão com a web, o banco, etc. Então é sempre a camada mais externa conhece a camada mais interna e só. Então os controllers conhecem os use cases, usam os use cases manipulam as entidades, certo? Esse é o caminho da dependência, né? Essa outra representação é o mesmo conceito. Isso aqui, eu coloquei esses dois exemplos porque aqui, se você olhar a Onion Architecture, ele usa uma representação bem parecida com isso. Esse desenho aqui parece parecido com a arquitetura hexagonal, então, mas são os mesmos conceitos, né? Então, são formas de representar. Então, aqui eu tenho no meu core, aqui no meu núcleo, as entidades e os use cases, e ao redor disso eu tenho minha camada de controller e a minha camada de framework drivers, database, file system, etc. Configuração aqui nesse desenho separou, mas poderia ser junto, separar aqui, né? O que é legal da Clean Architecture é que você pode implementar ela em várias linguagens, né? Então, se tu clicar no Google, você vai encontrar em posts sobre vários exemplos, né? Aqui vou mostrar exemplos de Go. Então, os exemplos são para a linguagem Go, mas os conceitos são os mesmos. Então, eu achei interessante trazer esse exemplo, para poder ter alguma coisa concreta. E eu vou deixar aqui um repositório para que, se você quiser implementar isso em outra linguagem, para poder comparar, certo? Então, a camada entity, então eu vou mostrar aqui o código. Então, na minha camada entity, vou pegar aqui livro. Eu tenho, então, esse pacote aqui, Go trabalha com pacotes. Então, nesse pacote aqui, eu tenho unificado aqui, junto aqui, um pouco de várias dessas camadas, né? Então, na camada entity, eu tenho aqui o que é o meu livro, certo? E eu tenho um conjunto de interfaces. Então, o Go trabalha muito com interfaces, outras linguagens também, então programar para interfaces é muito importante. E a Clean Architecture ela te faz fazer isso. Então, aqui eu tenho uma interface de leitura, então tudo que faz as operações de leitura da minha entidade, tudo que faz as minhas gravações da entidade, create, update, delete. E eu tenho aqui uma interface repositório e uma interface manager, que é
usa esse repositório, é formada por esse repositório. Aqui eu tenho a definição do manager. O que é um manager? Um use case específico para essa entidade. Então, é o meu CRUD, é o que faz as operações básicas sobre a minha entidade. E olha só, o que interessante é que o meu manager, quando eu instancio esse use case específico, eu passo para ele como dependência um repositório, uma interface, algo que implementa essa interface repositório. E aqui, logo junto aqui, eu tenho a implementação desse repositório em memória e em MySQL. Então, se eu precisar fazer, por exemplo, MySQL, MongoDB, Postgres, eu simplesmente vou implementar essa interface aqui em outros bancos de dados. Então, minha camada de use case aqui, que está representada pelo meu manager, ele vai sempre receber um repositório. Essa é a forma, alguma coisa que implemente essa interface. É dessa forma que eu consigo fazer a independência de banco de dados que a Clean Architecture promete, né? Aqui eu também tenho o meu Manager Test. Então, outra proposta da Clean Architecture é que todas as camadas sejam testáveis. Então, aqui eu estou testando o meu Manager. Eu criei uma instância de um repositório em memória, chamei o meu Manager e se eu criar um livro, eu quero que tenha uma data, tenha um ID. Se eu fizer um find, se eu pesquisar, cadastrar, criar um livro e fizer uma busca e não encontrar, ou se encontrar, eu quero fazer atualização, certo? Então eu tenho nesse pacote, eu tenho aqui a minha camada de entidade e minha camada de use case e minha camada de framework driver, certo? Então tá dentro desse pacote aqui. Se eu fosse fazer isso em PHP, por exemplo, provavelmente, talvez o manager eu poderia substituir pelo Doctrine. Então, tem um pouquinho de... Você pode adaptar isso para cada linguagem. Mas aqui dentro eu tenho as camadas separadinhas aqui, certo? Aí eu tenho uma camada de use case, que são regras mais específicas aqui. Então, use case. Eu tenho aqui a mesma coisa, uma interface, que eu tenho um empréstimo e uma devolução. E esse meu use case, olha só, ele recebe como esse meu use case vai gerenciar livros e usuários da minha biblioteca, ele recebe dois managers, um manager de livro e usuários, um manager de livros. Então aqui está toda a regra de negócio do empréstimo de livro. Então ele vai receber, eu vou emprestar para um usuário um livro. Então eu vou pegar do meu banco de dados, meu use case, que eu chamei de manager aqui, meu manager de usuários, eu vou pegar esse usuário, vou pegar esse livro. Se a quantidade de livros for menor ou igual a zero, eu retorno o erro que eu não posso emprestar. Se a pessoa já emprestou, eu digo que ela já emprestou. Senão eu adiciono. Veja que a minha regra de negócio, ela não sabe nada sobre as minhas outras camadas. Ela não sabe que é onde é que vai ser salvo, em qual banco, se é um arquivo TXT ou se é um MySQL, etc. Então, aqui eu me preocupo simplesmente na regra de negócio. E aqui eu tenho os meus testes. Então, eu quero fazer o teste do empréstimo. Eu posso usar mocks. Aqui eu estou usando o conceito de mock. Eu estou falsificando o meu manager, mas eu poderia usar o manager em memória, por exemplo. Use case, passo os dois gerenciadores. Eu quero emprestar um livro. Aqui eu estou usando o mock, né? Eu quero tentar emprestar um livro que não existe. Eu espero que o retorno seja não encontrado. Eu quero fazer o teste para o fato de eu não ter livros o suficientes. Então, a minha camada aqui está totalmente testada, independente das outras camadas. E aí eu tenho minha camada de controller. Minha camada de controller aqui, eu posso ter numa aplicação várias formas de acessar a minha regra de negócio. Aqui eu dei dois exemplos. Eu tenho dois exemplos da camada controller aqui. Eu tenho um aplicativo de linha de comando e eu tenho uma API. O aplicativo de linha de comando, o que ele faz? Ele faz uma conexão com o banco de dados,
ele instancia um repositório do MySQL, instancia meu manager, que é um use case que só faz gerenciamento de livros. O meu manager recebe a conexão ao repositório do banco de dados e eu faço aqui uma busca de livros. E eu faço ali, mostra o resultado na tela, certo? De novo, a minha camada de use case, de controller, ela tem os testes específicos dessa minha camada aqui. Então, eu só estou testando. O que eu preciso testar na minha camada de controller, de aplicativo de linha de comando? Eu preciso testar se os parâmetros estão corretos, se o resultado esperado está ok, certo? Então, o que é legal outra coisa legal da Kinectectory é que, como as camadas estão bem divididas, fica mais fácil de eu, inclusive, escrever testes. Eu sei o que testar em cada camada. Então, cada camada é específica para uma funcionalidade. Então, na camada de use case, eu vou testar o use case independente de qual for, em que banco, etc. Na camada de controller, eu já sei que as outras camadas estão testadas, certo? Minha outra exemplo de controller é uma API. Então, na minha API, eu tenho aqui, novamente, eu conecto com o banco, crio os meus repositórios de livro e aluno, crio meus managers, eu crio meu use case aqui, o meu empréstimo, passando essas duas funcionalidades, dois managers, e aí nos meus handlers aqui, que é o que responde meu HTTP, minha chamada, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho de criar livro. Então, ele recebe um livro do banco, ele recebe um livro, um post HTTP, transforma isso em um livro, eu crio aqui um livro e mando ele salvar o livro. Os meus testes nessa camada de controller são exatamente o que essa camada precisa fazer. Então, aqui o meu create, por exemplo, ó, eu vou testar se eu passar esse JSON aqui e fizer um post para essa API, eu espero que o resultado seja 200, ó, 201, status criado. E aqui dentro eu estou passando para ele um manager falso. Aqui, estou passando um manager que é um mock do manager. Eu digo que quando eu fizer o create, eu espero que retorne um ID e ok. Então, minha camada de controle só precisa testar se os dados da request estão corretos, se os dados do retorno estão corretos. As camadas abaixo disso já estão testadas. Então, isso me deixa muito mais tranquilo na hora de escrever um teste. Então, aqui tem o exemplo disso. Certo? Então, essa é a minha camada. E aí, detalhes de implementação que eu comentei ali, né? Mas a minha camada de handler, de API é um pouco mais complexa. Então, eu tenho handlers, que são os responsáveis por tratar as requests e as responses. Eu tenho uma camada de presenter, que, olha só, que é o que a Clean Architecture tem naquela camada de controller, ele tem um presenter. Por que a gente pode usar isso? Por exemplo, na minha camada de entidade aqui, o meu usuário, vou pegar o exemplo do usuário. O usuário, ele tem um password. Só que a hora que eu vou transformar essa lista de usuários na minha API, eu não quero mostrar o password. Então, aqui no meu handler de user, na hora que eu vou mostrar o list users, o que eu faço? Eu pego, uso o manager para pegar os dados, então, todos os dados que vêm do banco de dados, e eu crio um usuário da camada de presenter, que ele não tem o password. Então, eu consigo, para isso que serve a camada de presenter, é uma camada de apresentação. Lembra que as definições lá da Clean Architecture, a camada de controller é responsável por traduzir os dados que vêm da request dos dados, que vêm da requisição do usuário, para informações da camada interna. Por exemplo, no create eu recebi dados do usuário, criei um usuário, uma entidade usuário e mandei persistir no banco. O contrário é verdadeiro. Então, eu peguei um usuário do banco e vou traduzir isso de alguma forma para o usuário. Então, o controller faz isso, certo?
Então, é o legal da Clean Architecture. E tem outra coisa interessante também, que são o conceito de middlewares, que daí não é da Clean Architecture, é o conceito de middleware HTTP, que são regras que são iguais em todos os meus handlers. Eu posso separar aqui, né? Detalhes. Esse exemplo está no meu GitHub, então github.com/emineto, Clean Architecture-go-v2. Então, a ideia é, se você está aprendendo Clean Architecture, você pode pegar esse repositório e clonar ele, fazer um fork ou se inspirar nele para fazer em outras linguagens para ficar mais fácil a gente comparar isso. Algumas referências legais, então esse Screaming Architecture fala aqueles primeiros slides que eu comentei lá no começo, fala sobre boas práticas de arquiteturas. Eu gosto bastante desse post. O post sobre a Clean Architecture e o livro da arquitetura limpa, que é a tradução do Clean Architecture em português. Esse meu post é o que gerou essa apresentação, então é um pouco. Nele também tem o link para o primeiro post da Clean Architecture que eu fiz há 2 anos e meio atrás. Então dá para comparar um pouco os aprendizados que a gente teve. E como eu estou estudando bastante sobre arquitetura de software, eu fiz umas anotações de vários textos e vários links e vários vídeos que eu estou salvando, que eu estou lendo sobre arquitetura de software. Então, que você dá uma olhada, tem vários posts e vídeos interessantes aqui. Então, eu vou atualizando isso com o tempo. Então, esse link ele vai sendo modificado. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Twitter, twitter.com/emineto. No meu site você encontra lá essa palestra e algumas outras e alguns posts. Então, é uma das formas mais rápidas de me encontrar. Beleza? Espero que tenha gostado desse assunto e que pesquise bastante, pesquise um pouco mais, porque a arquitetura de software é um dos assuntos mais importantes da nossa área. Beleza? Valeu! Uma salva de palmas, Elton Mineto. Olá, Elton, como é que você tá? Tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Tudo jóia, prazer em conhecer, prazer em te reconhecer. O seu usuário nas redes sociais é Emineto mesmo, né? Isso. Então, pra quem não te conhece, você, por favor, se apresente, diz pra galera aí, a gente tava falando sobre o que você comia, onde você morava, se você fazia crossfit, então, e o que é Tribe, que tá aí no seu peito e tal. Então, por favor, dê uma apresentação caprichada aí, de preferência, terminando com como é a sua rotina na pandemia e tudo mais, como que é a sua rotina no dia a dia, no trabalho, como é que você se faz produzir. Então, galera, ótimo estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pela organização do evento, está muito massa. Então, eu sou desenvolvedor de software. Qualquer outra coisa que eu faço é um desenvolvedor fazendo alguma outra coisa. Eu estou fazendo isso faz 20 e alguns anos, já 23, 24 anos, eu acho. Boa parte disso foi no mundo PHP, acho que uns 12, 14 anos talvez foi programando com PHP. E nesse meio tempo eu dei aula, palestrei bastante, escrevi livro, fui empreendedor, fiz a loucura de ser empreendedor. Empreendi em 2 ou 3 vezes. Hoje, e um desses empreendimentos foi a Codination, que era uma startup aqui em Florianópolis. Eu estou morando em Florianópolis faz 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio, eu acho. E recentemente, faz uns 2 meses e pouco, essa startup foi adquirida pela Tribe, que é uma outra startup, já existe há um ano e pouquinho. Então, hoje eu sou tech manager de 2 times de desenvolvimento dentro da Tribe. Então, hoje eu programo um pouco menos do que eu gostaria, do que eu estou acostumado antes, mas até quem me acompanha sabe que eu tinha 2 newsletters e eu acabei parando de falar um pouco sobre programação, porque agora eu estou focado mais em aprender e aprimorar como arquiteto e também como tech manager. Então, esse é o meu objetivo agora, é isso que eu estou fazendo. E o que tu falou da pandemia, né? Então, eu já era antissocial antes de ser moda, então agora estou trabalhando em casa. Antes eu moro a, sei lá, 1 quilômetro do meu trabalho, do meu escritório, mas agora eu estou em casa, então mudou pouco para mim. Eu tô curtindo, assim, fora não poder sair. O problema de morar em Florianópolis é isso, tu sabe que tu tá ao redor de cento e lá vai pedrada de praias lindas e tu não pode aproveitar, né?
Então essa é a parte triste de se morar em Florianópolis nesse momento, né? Entendi. No começo da pandemia, né, antes de ser tão sério, eu até falava, cara, a gente está descobrindo que as pessoas estão descobrindo que o meu estilo de vida chama-se quarentena desde sempre, né? Então isso para Sim. mim nunca foi novidade, mas a gente pode dizer, eu posso dizer então que você não empreende mais, atualmente você não empreende? Cara, eu acho que é difícil definir isso porque eu tenho uma pequena porcentagem da empresa, então eu continuo tendo interesse pelo negócio. Acho que você pode ser empreendedor sem ter esse título de empreendedor, sem ter uma empresa, né? Então, eu tento, como o Marcel falou na palestra anterior, né, na palestra dele, que é um plus para o desenvolvedor entender do negócio. Eu acho que esses 10 anos que eu passei empreendendo, lógico, programando, fazendo outras coisas, me deu bastante gosto pelo negócio, assim, por entender o business e por entender onde é que as coisas se encaixam. Então, apesar de hoje eu não ter o título de, eu sou, sei lá, CTO ou CEO, alguma coisa assim, eu me considero ainda um empreendedor da minha carreira eu continuo muito preocupado com o impacto que o meu trabalho tem no negócio, sabe? Então, eu te fiz essa pergunta justamente porque como eu já mencionei antes, e até em outras lives também, ah, eu segui um caminho bem parecido que o seu, né? Eu tentei empreender, eu empreendi por mais de 10 anos e hoje eu sou funcionário de uma empresa. Então hoje, se alguém pergunta pra mim, você não empreende mais? Não. Então eu ia te fazer, como hoje eu sou funcionário, né? Eu ia te fazer a mesma pergunta que fizeram pra mim em relação que já fizeram tantas vezes em relação à dificuldade de empreender no Brasil. O que mudou na sua vida de quando você estava à frente de um negócio e agora que você faz parte de algo maior? Cara, eu meio que perdi tipo, eu estava tão acostumado me preocupar com tudo, sabe? Eu sempre também, algumas startups anteriores era menor, né? Também preocupado, era responsável por muitas coisas, sabe? Sei lá, a parte de até ouvir como é que tá marketing e decisões de investimento, não investe, e board de investimento, essas coisas, sabe? Board de gerenciamento da empresa e decisões mais macro, assim, que hoje, nesses 2 meses e pouco que eu tô agora, né, como focado em tecnologia, em liderança técnica. Então, isso me deu. Esses 10 anos que eu fiz todas essas outras coisas foram muito legais, mas agora eu resolvi, poxa, agora eu posso finalmente de novo focar em uma ou duas coisas, eu quero agora focar em liderança técnica, me tornar um ótimo líder e fazer com que os meus times sejam cada vez melhores e estudar muito mais arquitetura. Então mudou um pouco isso, assim, eu consigo agora focar, não é que antes eu não estava feliz, mas tipo, deu uma renovada, assim, sabe? Então é legal, é um estágio novo, assim, eu tô curtindo bastante, cara. Que legal. E é muito parecido com o que eu vivi também, que nem você falou, não é que eu não estava feliz, eu de fato não estava, porque justamente eu tinha que me preocupar com tantas coisas, sendo que eu só gosto de um pedaço delas. Então é tão melhor você poder se dedicar, porque na verdade, na maior parte das vezes que eu ouvi essa mesma pergunta que eu te fiz, era no sentido de não é um passo para trás você deixar de empreender para poder virar funcionário e tal. É mais ou menos nessa linha, né? Sim. E eu tento explicar que na verdade não. Tipo, eu estava. Quando você estava à frente, você tem que se preocupar com tanta coisa, sendo que você só curte A e B. É muito melhor agora você poder se dedicar e ficar muito bom em A e B e ter outras pessoas até com você agora na empresa cuidando das outras coisas que você não gosta, né? Ah, Agora, sobre a sua palestra, eu percebi que você estuda Clean Architecture já faz muito tempo, né? Ahn, como isso é algo que você aprende coisas novas todos os dias dentro desse assunto? Ou é tipo HTML que uma vez que você entende, uma vez que você decorou todas as tags, você já consegue fazer direito? Uma vez que você aprendeu semântica e essas coisas, você já consegue fazer direito sem necessariamente aprender novidades? Cara, eu acho que alguns conceitos acabam se solidificando conforme você vai implementando mais vezes. Então,
você pode ver no link do GitHub, é a Clean Architecture em Go V2, sabe? Então, mudou alguma coisa da primeira para a segunda versão. Depois que eu lancei esse post, e até depois que eu gravei essa palestra, lá no GitHub veio um cara que trabalha no Google e que até ele é um desenvolvedor de um projeto em Go bem famoso, o Go Federation, e ele deu pitaco, disse, eu acho que tu tem alguns problemas aqui, acho que tu poderia fazer dessa forma, sabe? Então, mesmo eu já tendo usado duas versões diferentes desse mesmo conceito, dois aprimoramentos dela, tem coisa para melhorar. Então, eu estou no meu notebook, estou com uma branch que eu devo fazer um pull request essa semana, se tudo der certo, com melhorias. Então, acho que sempre dá para melhorar um pouco, assim, nos pequenos detalhes. Mas são detalhes de, aqui acho que se você renomear esse arquivo fica um pouco mais claro, se você mudar um pouco essa estrutura aqui tem uma coisa que pode acontecer, problema. Então, acho que os conceitos principais, eles se fortalecem sim, com o tempo, mas aos detalhes você acaba tendo que melhorar, sabe? Agora, inclusive, você comentou o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo. Na Tribe, a gente usa uma das linguagens back-end, é Elixir. Então, eu estou aprendendo uma nova linguagem, a linguagem funcional, e uma das coisas que eu fiz foi olhar, beleza, essa a arquitetura que o Elixir e o Phoenix, que é o framework que usa, é um pouco diferente da que eu usava em Go, mas eu consegui fazer, estudando um pouco, assim, eu consegui bater, belezinha, a Clean Architecture fala isso, esse conceito está implementado aqui em Elixir dessa forma, sabe? Então, as coisas, elas são muito parecidas de um ponto, de uma linguagem ou outra, de um framework ou outro, até dentro da própria linguagem. Se tu procurar no Google, você vai ver várias implementações dessa mesma arquitetura em Go, sabe? Então, os detalhes, assim, você vai melhorando, sabe? Perfeito, obrigado por esses esclarecimentos. Inclusive, eu acho que tem pergunta no chat sobre Elixir, né? Vamos para as perguntas do chat já. O Edu Dobei perguntou: por que especificamente a estrutura de diretórios deve refletir a arquitetura da aplicação, mesmo que, por exemplo, a IDE torne isso menos relevante? Intuitivamente eu concordo com isso, mas eu não sei justificar. Eu até respondi meio resumido para ele ali. Acho que assim, a ideia é que você tem que desenvolver escrever código para resolver um problema. Qual que é o problema? Qual que é a regra de negócio que você quer desenvolver? É uma biblioteca? No nosso caso da Tribe, é uma empresa de educação. Então, nossa a arquitetura, a estrutura de diretórios, ela tem que refletir a regra de negócio, tem que refletir o que aquele software está resolvendo. Então, se ela está refletindo uma coisa que fica mais fácil para a IDE, não, a IDE, banco de dados, essas coisas, elas são detalhes, sabe? Ela não tem que, o framework, tipo, você não tem que escrever um software que ele implementa a arquitetura do Laravel ou do Django, mas o teu software tem que implementar a arquitetura do teu software, sabe? Do teu negócio. A IDE, essas coisas são detalhes que você pode mudar. Então, por exemplo, hoje você usa o VS Code e você resolve usar o VI ou o WebStorm ou o Golang. Então, essas coisas que podem mudar, elas não deveriam interferir no teu software, sabe? A tua arquitetura tem que se refletir, tem que gritar o problema que ela resolve. Esses detalhes que são a complexidade acidental ali, o banco, o framework, a IDE, sei lá, o pipeline de deploy, isso são coisas que são auxiliares ao teu negócio, né? Então, acho que a minha opinião é essa, assim, a IDE não deveria refletir e influenciar tanto nisso, sabe? Ou Entendi. você não deveria depender da IDE para navegar no teu código, sabe? Entendi. O Maicon CP83 perguntou qual o critério para se para definir se uma regra de negócio deve residir na camada de domain, unit ou use case. Como distinguir as invariantes de RN mais global? Uhum. De A gente regras de estava negócio. discutindo aqui no chat, eu e ele, discutindo no bom sentido, né? Essa pergunta é legal, assim, teoricamente a regra de negócio deveria ir na camada de use cases, mas aí ele comentou que, putz, mas isso leva a um domínio, um modelo mais anêmico, e isso pode gerar um certo tipo de problema e tal. Eu
Eu acho que assim, eu acho que o ideal é tu chegar a um meio termo, assim, pô, a regra de negócio, na arquitetura que eu mostrei, aquele exemplo, né? Então, ali, eu usei aquela ideia do que muda junto, fica junto. Então, dentro ali do livro, tá ali as camadas ali da Architecture estão dentro daquele pacote livro, dentro do domain. Então, ali tem o que manipula ele, tem o banco, tem os testes. Então, acho que a ideia ali, você chegar a um meio termo, assim, tipo, o meu livro ali, ele poderia ter, por exemplo, as validações do que é o livro, algumas coisas mais simples, assim, eu acho que poderiam ir nele, e o resto que é mais a regra de negócio mesmo, por exemplo, o empréstimo de livro, sei lá, login de usuário, sei lá, coisas que são mais regras, vai para a camada de use case mesmo. Para você, a ideia é que se você mudar alguma coisa ali, você conseguir ser mais. Umas coisas da Clean Architecture que ela fala é que uma camada não deve saber da outra. Então, a camada da interna para fora, né? A camada de identidade não sabe que existe uma camada de use case. A camada de use case não sabe que existe uma camada de controller. E por aí vai. É sempre de fora para dentro, né? Então, o controller usa o use case e o use case usa as entidades. Aí você consegue trocar as partes mais fácil, testar, isolar os testes. Fica mais fácil dessa forma, né? Perfeito. O Eduardo Florenci, aí no chat, perguntou só a parte de banco de dados, que é bem estranho, tá na camada mais externa e não próxima às entidades. Pode só abordar um pouco mais esse assunto? Então, se tu olhar no código, elas estão fisicamente, o código estão próximas uma da outra, sabe? Mas conceitualmente elas estão separadas, porque elas, como comentei, elas não dependem uma das outras, né? Então a camada de identidade nem ela não sabe que existe um banco, ela não sabe, né, que ela vai ser persistida. Isso é um detalhe de implementação, por isso que conceitualmente elas estão separadas, estão externamente. A ideia é que quanto mais tipo, as camadas internas não sabem das externas. É por isso, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas é por isso que Eduardo, elas, Eduardo, é por isso que elas não estão conceitualmente próximas ali. Mas estou olhando no exemplo do código que eu fiz, elas estão próximas, porque se eu mudar a entidade livro, eu preciso mudar as consultas do banco, essas coisas. Por isso que estão fisicamente próximos ali, para ficar mais fácil para o desenvolvedor. Mas conceitualmente, elas estão bem distantes uma das outras, sabe? entendi. O Rengrave XD perguntou: Clean Architecture se aplica em projetos pequenos? Sim, eu acho que depende se é um projeto pequeno que vai ficar pequeno, talvez não faça tanto sentido, mas se é um projeto pequeno que você tem o potencial de crescimento, de complexidade, aí sim eu acho que é uma boa arquitetura. O que eu gostei da Clean Architecture foi exatamente por isso. Quando eu estava começando a escrever o código do MVP da Coordination, que era a startup que eu trabalhava, que foi adquirida, eu sabia que ela ia começar pequena, mas que a gente ia precisar crescer. Então, quando a primeira turma de alunos era uma startup de educação, a primeira turma de alunos tinha, sei lá, 20 alunos. A gente chegou um momento, do começo desse ano, que a gente tinha turmas de 1.200 alunos simultâneos, assim, acessando. Então, eu sabia que ela precisava crescer. Então, no dia zero, a gente já começou a usar a Pinectecture para quando ela crescer, já em complexidade e performance, ela ficar mais fácil fazer isso. Então, eu dei uma disciplina uma pós-graduação no Paraná sobre desenvolvimento web com Go. Então, eu precisava explicar Go e como escrever uma API bem simples, bem pequena. Não usei Clean Architecture, eu usei o básico que precisava para aquele caso ali, porque era um exemplo pequeno, não ia precisar crescer. Então, eu acho que a decisão aí não é, beleza, é pequeno, ok, mas ela tende a crescer, dedica um tempo e coloca uma arquitetura, pode ser a Clean Architecture, é o que eu recomendo, é o que eu uso, eu acho que é bem legal, mas pode ser outra arquitetura, mas dedica um tempo porque esse tempo vai retornar para ti. Se você começar a crescer, vai virar o Big Ball of Mud que o Marcel comentou, depois fica muito mais complexo de você mexer nela, sabe? Entendi. Então, só quando. Então, quer dizer, no seu exemplo aí, você já fez, no caso, você já fez desde o começo pensando em 1.200 alunos, porque você achou que era muito provável que ia acontecer isso, né? Agora, quando você faz algo, às vezes você faz um projeto extremamente pequeno que é para resolver um problema especificamente pequeno, que não tem nem Uhum.
que não tem nem demanda para poder vir a ser uma coisa gigante, você aí não faz sentido, não faz muito sentido, né? Entendi. Exato. Certo. O Daniel M. Carvalho, no chat, falou o seguinte: vejo esses conceitos muito aplicados ao back-end, mas eles seriam bem aproveitados também no front. Existem outras formas melhores? Cara, o que eu curto da Clean Architecture é como ela é simples, assim, se tu procurar no Google, você vai encontrar implementações em vários cenários, então eu já conversei com pessoas que implementaram em back-end, em mobile, no front-end, se eu não me engano, eu não lembro se era em Angular, eu sei que tem implementações, se tu procurar no Google você vai encontrar exemplos e textos sobre isso, mas sim, ela é legal por causa disso. Lógico que no front-end você tem outras arquiteturas mais específicas para front-end, então ela não é a única, tem várias outras, mas o que é importante é assim, sempre você pensar a tua arquitetura não depender do framework em si, sabe? É isso que aqueles primeiros slides que eu mostrei ali, eu acho que os primeiros slides são mais importantes do que a Clean Architecture em si. Então, eu acho que a arquitetura, esses conceitos de arquitetura, que eu acho que são mais importantes do que, beleza, eu vou usar hexagonal ou onion ou qualquer outra coisa, sabe? Então, acho que sim, dá para usar com front-end, dá para usar com mobile. Ah, o que é legal é que se você entender os conceitos, você consegue adaptar para o teu ambiente mais fácil, assim. Então, vai mudar o nome de diretórios, vai mudar o nome do arquivo, sei, depende da linguagem. Tipo, o Go não tem orientação, tipo, a orientação a objeto em Go não é orientação a objetos, mas você tem composição, você não tem herança. Então, se for implementar, no meu GitHub tem uma implementação em PHP, já está bem antigo, mas lá você vai usar herança, você vai usar outras coisas, sabe? Então, você tem que adaptar, pegar esses conceitos e adaptar para o teu cenário. Mas também, só complementando, não Claro. existe bala de prata, né? Pode ser que ela não seja a melhor solução para o teu caso, a Clean Architecture em si, mas usa aqueles conceitos que eu comentei no começo e procura uma arquitetura que seja melhor, assim, sabe? O Marcel G. Santos, né? O Marcel G. Santos é o que acabou de palestrar, né? Ele perguntou o seguinte: eu fiquei sabendo que você está trabalhando com Elixir atualmente, uma linguagem funcional muito conhecida. Gostaria de saber se é possível aplicar Clean Architecture numa linguagem funcional. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi quando entrei na Tribe, a linguagem nova para mim. Eu já tinha lido sobre Elixir, já tinha lido alguns textos, feito algumas brincadeiras, mas não a introdução assim. A gente usa lá uma arquitetura que o Elixir usa chamada Umbrella, que é para dividir o projeto em subprojetos que depois podem ser desacoplados e virarem microserviços. E a gente usa o Phoenix, que é um framework para back-end, né, framework de Elixir, e ele tem vários desses conceitos que são parecidos, assim, tipo, você consegue fazer, até tem um rascunho de documento que eu quero fazer um post, você consegue bater, beleza, isso aqui, lá ele chama de esquema, aqui a gente chama de entidade, lá a gente chama de contexto, aqui a gente chama de use case. Então, tem várias similaridades, assim, em alto nível, assim, que são as coisas que são mais importantes. Tipo, se eu precisar mudar de banco, eu sei que eu consigo, se eu precisar, onde é que estão as regras de negócio, estão nessa camada, o Phoenix ali, ele faz como no exemplo que eu coloquei ali naquela pasta API, pasta CMD, ele tem lá a lib ali onde tem a tua regra de negócio e tem uma outra diretório, uma outra parte que é só a parte de controller ali, a parte web. Então, sim, ele não é exatamente, eles nem chamam de Clean Architecture, mas os conceitos batem bastante assim. Então, acho que isso que é legal. Isso que é mais importante você focar nos contextos, nos conceitos, do que na implementação em si. Você pode jogar fora toda a implementação que eu fiz e criar a sua própria implementação ali de exemplo, desde que você entenda os conceitos, acho que vai ser sucesso. Entendi. Então, se você souber o porquê que você está fazendo aquilo, você não precisa necessariamente fazer uma lista de tudo que tem que ter, porque você quer aplicar só por existir. Então, aí, nesse caso, você pode, como se você estivesse fazendo a mesma coisa, com linguagens diferentes e conceitos diferentes, você está fazendo a mesma coisa, só que em um lado a nomenclatura é outra, né? Uhum. Certo? O Chicão Codes, ele falou:
Os conceitos da programação funcional lhe deu outro olhar para separar os conceitos e regras de negócio em outros paradigmas, como o orientação a objetos, né? Cara, eu acho que quanto mais você aprende, assim, mais vai expandindo, assim, sabe? Tem várias coisas de funcional que eu acho incrível, tipo a parte de, no caso do Elixir, o Pipe Operator, você ter pequenas funçõezinhas, que eu amo o conceito do Unix, tem pequenas funções que você vai concatenando uma com outra e sai um negócio mais poderoso do outro lado. Então, eu ainda estou arranhando a superfície de tudo que eu posso aprender em Elixir. Como eu comentei, hoje eu sou tech leader e estou trabalhando também com arquitetura, então eu estou programando Elixir, mas em paralelo com outras demandas, né? Mas sim, eu estou curtindo muito. Então, eu lembro eu trabalhava na Code Rocker antes de ter a Coordination, que é de Joinville, que é uma empresa, existe ainda uma empresa de desenvolvimento de software, né? De serviços, e a gente tinha bastante PHP, e a gente começou a aprender, focar bastante coisa em JavaScript, e a galera que aprendia JavaScript, quando voltava para PHP, já voltava com um pouco do mindset funcional de que JavaScript você pode usar, já escrevia código PHP um pouco diferente, sabe? Quando a gente colocou o Go na stack da empresa, a galera que programava em Go, voltava para programar em PHP, já vinha com um mindset diferente. Então, acho que quanto mais linguagens e paradigmas você for colocando na tua caixinha de ferramentas, mais completo você vai ficando, sabe? Você vai conseguir fazer mais analogias, vai conseguir... Eu acho que sim. Uma coisa que me ajudou muito, não Elixir em si, mas quando eu saí de PHP e comecei a programar em Go, não é que eu saí, eu comecei a programar em Go, né? Por Go não ter herança, é tudo com composição. Eu comecei a ver quanto composição é melhor que herança em diversos cenários. E quando eu voltei a programar em PHP, quando eu estava programando em PHP, eu comecei a rever os meus conceitos de herança e começar a usar mais composição, e os códigos em PHP saíram melhores. Então, acho que se tu tiver a oportunidade de aprender mais paradigmas e mais linguagens, acho que você vai ficar muito mais completo, assim. Entendi. Interessante esse insight, né, de que às vezes a gente acaba pensando, até mesmo por preconceito, de que as linguagens de programação diferentes são só formas diferentes de se fazer a mesma coisa, mas isso acaba melhorando você como um profissional. Porque querendo ou não, você vê por aí muita gente dando um conselho inverso ao que você disse, no sentido de não tenta abraçar o mundo, tenta ser especialista em determinada coisa e tal, não sei o quê. Mas às vezes quando você pelo menos estuda um pouco do que de outras formas de se fazer o que você está fazendo com outras linguagens, você acaba evoluindo como profissional em cima daquilo que você já é bom, né? Eu gosto bastante do conceito de. Eu não gosto do conceito de full stack, isso dá um outro papo de boteco gigante, mas eu gosto do conceito que eles chamam de profissional em T, né, o T-shaped developer. Então você é tipo raso em várias coisas, você conhece um pouco de várias coisas, back-end, front-end, duas, três linguagens de programação, mas você é especialista em alguma coisa. Tipo, aprendi várias coisas nos últimos anos, mas eu me considero especialista em back-end e em arquitetura. Essas duas coisas que eu gosto e que eu me especializo e que eu estudo. Então, eu acho que lógico, isso falando em programação, né? Tem outras coisas que, tipo, tech leader é uma outra coisa. Mas falando em programação mesmo, o Elton programador, eu me vejo como um T-shaped, assim, pô, eu consigo me virar um pouquinho em JavaScript, um pouquinho em CSS, um pouquinho em algumas outras linguagens, mas eu me especializei nessa área aqui, sabe? Acho que isso ajuda bastante. É engraçado que eu concordo com você em relação ao conceito de full stack, mas se você vê, por exemplo, no meu currículo ou portfólio, eu me chamo de full stack porque é aquele negócio, você tem que jogar o jogo, né? Então, o full stack, no caso, é uma Uhum, nomenclatura pro RH. Tipo, olha, eu consigo sim. resolver um pouquinho no back-end, consigo resolver no front-end, mas eu tenho a minha preferência, né? E, coincidentemente, hoje em dia, eu sou profissional front-end, embora eu sempre me apresentei como profissional back-end porque é onde eu gosto, né? O front-end eu coincidentemente acabo sendo bom. Por isso eu trabalho com isso hoje, né? O Daniel M. Carvalho está perguntando para o Elton: o manager faz o CRUD da entidade. Como saber se devo fazer todas as ações para aquela entidade num arquivo só ou separar em vários arquivos de use case? Cara, eu acho que não tem uma receita mágica, assim, é só tu ver, tipo, o CRUD geralmente ele é simples e você não muda ele muito, né?
Então, não faz sentido, na minha opinião, você quebrar ele em vários pequenos pedaços, sabe? Como ele vai mudar pouco e ele vai ficar mais simples, acho que pode começar com um arquivo simples e que você pode refatorar, né? O que é legal de usar uma arquitetura como essa, que é separado, facilita você refatorar porque os testes são fáceis de escrever. Você tem, eu preciso só refatorar o CRUD, só refatorar a camada de entidade, o use case. As outras camadas elas estão isoladas, então você não tem tanto problema. Então, eu acho que começa simples, começa com um arquivo e aí vai refatorando quando preciso. Aí eu acho que vai do tempo, assim. Como a tua arquitetura facilita você trocar esses pedaços depois sem muito trauma, eu acho que é melhor dessa forma do que fazer um over-engineering no começo, sabe? A última pergunta para o Elton. O Gamiro está perguntando como começar a estudar arquitetura de software de maneira geral, tipo para quem tá caindo de paraquedas. Massa. Nos slides que eu coloquei lá no meu site agora, tem tem o último, tem um link de um site de um slide de referência que tem lá um link para um documento do Notion que eu estou colocando vários textos lá. Então, tudo que eu estou usando para aprender, todos os links que eu estou coletando, os vídeos, eu estou colocando naquele lugar ali. Lá tem livro, tem post, tem vídeo, tem alguns que eu assisti o vídeo, comentei, tirei os pedaços que eu achei mais importantes. Da forma que eu estou aprendendo, tá? Então, eu estou lendo uma porrada de coisas, lendo vários livros, e estou resumindo e estou colocando ali. E eu estou compartilhando para que, se alguém quiser seguir o mesmo trilho de pão ali, caminho de pão que eu estou fazendo, acho que pode ajudar, assim. Então, fica a dica aí, tenta dar uma olhada por lá. E acho que tem alguns livros mais clássicos, assim, mas acho que alguns posts ajudam bastante. Tenta dar uma olhada ali naqueles links que eu estou usando para aprender. E aí, se quiser comentar, depois trocar uma ideia, eu posso sugerir outros. Né? E galera, foi um prazer muito grande receber o Elton Mineto. Elton, um prazer rever você, né? Eu não sei, eu mandei, você não lembrava, eu tenho certeza que você não lembrava. Eu mandei pra ele uma foto de 2014, que foi a primeira vez que eu ouvi pessoalmente. E naquele dia no PHPSC eu ganhei um mousepad. E aí o evento do PHPSC tirou a foto e jogou no Facebook lá e tal. Então, um prazer ver você novamente e um prazer poder entrevistar você. Olha, segue lá, @Emineto no Twitter, beleza? Elton, uma boa noite, um bom final de semana pra você e bom descanso. Valeu, cara. Parabéns pelo evento, tá animal. Valeu. Gente, esse foi o Elton Mineto com a palestra Arquitetura de Software e a Clean Architecture.